Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast Nos Bastidores. Meu nome é Henrique Ventura, sou empreendedor e host do podcast e o nosso objetivo aqui é fazer uma espécie de mastermind, ou popularmente conhecido como uma troca de ideias. Porque no mundo conectado que a gente está hoje, a gente costuma ver muito palco das pessoas e se esquece nos bastidores. Nosso objetivo aqui é trabalhar junto com o nosso convidado um pouco mais da jornada. Mais do que a persona que você vê na internet, é o que essa pessoa se transformou e ela é de fato. Hoje nós falaremos sobre mais do que um sonho da casa própria, a casa dos sonhos, sobre o mercado de alto padrão, sobre arquitetura, sobre design. E eu quero já agradecer aqui o patrocínio da produtora Fornexus, que permitiu que esse episódio acontecesse. A minha convidada é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito conceituada também na sua área, no seu segmento. Ela é casada com o Henrique, meu xará. Ela é lá de Santana de Parnaíba, é mãe da Juju, é empresária. Ela é arquiteta com mais de 1.500 projetos, atua na área desde 2005, já teve vários prêmios, um deles ficar entre os 50 maiores arquitetos do estado, pelo prêmio Decorar. E é especialista também em neuroarquitetura. Eu estou falando dela, Leonice Alves. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço muito. Muito especial estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado por você ter vindo. Estou muito ansioso aqui para a gente bater um papo, desvendar aí talvez um pouco dos padrões de comportamentos, né? De pessoas que investem nesse mercado de alto luxo, como que funciona trabalhar com isso, com clientes muito exigentes. E a gente sempre gosta de começar com a sua citação, que é: sua casa dos sonhos é a nossa missão. Por que que isso faz tanto sentido para você? Por que faz tanto sentido? Porque a casa dos sonhos é aquele sonho da nossa infância, ou até eu acredito que cada um tem uma casa do sonho especial. Eu lembro que, para mim, eu visitei uma casa quando eu era pequena e aquela casa me marcou tanto, uma casa de uma fazenda. Eu entrei naquela casa, eu lembro exatamente dos detalhes daquela casa. Eu pensava assim, quando eu tiver uma casa, eu queria que tivesse alguns detalhes dali. Tinha hortênsias, eu lembro que um caminho inteiro de hortênsias. Eu lembro que quando eu fiz a minha casa, eu corri fazer o caminho de hortênsias. Eu era muito jovem quando eu vi aquela casa que me marcou tanto. E cada um tem um sonho de uma casa linda. Algumas mulheres chegam para mim, eu vejo que a casa dela é um castelo, é o que ela sonhou com a vida inteira. Alguns homens, eles se realizam tanto que é onde eles conseguem fazer a garagem, ou o man cave dele, tantas coisas. É muito especial o que eu trabalho. Então, eu me sinto muito privilegiada de realizar esse grande sonho das pessoas. Porque você pode ter umas 10 casas, mas a casa que você mora, que você se realiza ali como a casa dos seus sonhos, é muito especial. Incrível. E eu acho que mais do que muitos educadores financeiros, né, e principalmente dessa era mais moderna, falam de, ao invés de você ter uma casa própria, você ter uma casa alugada, investir seu dinheiro, acho que a casa ela é esse símbolo de recompensa, né? De conquista, de conforto, né? De segurança, de aconchego. É mais do que só uma questão financeira, né? Muito mais. A gente termina algumas casas tão lindas e as pessoas recebem propostas assim irrecusáveis e não tem dinheiro que pague para aquela família. Recentemente eu terminei uma e ela recebeu uma proposta assim de 18 milhões no imóvel. Ela: Leonice, eu não vou vender porque aqui eu realizei em tudo. Tem cada detalhe nessa casa que me atende como eu sonhei. Eu vou levar mais 2 anos para fazer, então não é só o dinheiro. É a realização, é o tempo que a pessoa paga para construir aquilo dos desenhos mínimos, porque é uma jornada, né? Desde a escolha do terreno até você finalizar. É uma jornada que não é para muitos, sabe? Porque tem que ter vontade também de realizar isso. Que é mais fácil, às vezes, chegar e pagar por algo pronto. Então, essa jornada é muito especial. Sim. É toda a construção, né? Você constrói junto aquela história, né? Você tem um apelo emocional, né? Você está conectado emocionalmente àquele imóvel. Recentemente, eu e minha esposa, a gente estava pensando, né? De mudar do apartamento que a gente mora e a gente só fez, basicamente, a decoração interna, né? E eu lembro que ela tem muito mais esse apego do que eu. Mas era um apego de, meu cantinho, eu fiz desse jeito isso, eu fiz daquele jeito aquilo, eu idealizei, né? É muito especial, né? É muito especial esse tipo de conquista, né? E é o teu lar, né? É muito mais do que as paredes só.
é onde você constitui a tua família, que você realiza tantas coisas. Então, tem algumas coisas que ficam marcadas na memória da pessoa para sempre, como ela recebeu ali, as festas que ela deu. Eu lembro da minha casa, quando minha bebê chegou, eu lembro do cheiro da minha casa, que estava cheia de flores. Então, são tantas memórias. Então, você lembra do quartinho que você preparou. Então, não é só uma casa. A casa vai além disso. Hoje, com a neurociência aplicada, a gente sabe os 5 sentidos presentes na casa, como é a iluminação, como é a luz, o quanto isso afeta e quanto de memória isso traz para a nossa vida. Maravilha. E a gente vai bater um papo sobre isso também, sobre essa neuroarquitetura, o que é, né? Quais elementos que você trabalha para poder trazer, acho que, esse conceito para dentro de uma casa. Sim. Mas a gente queria entender e conhecer um pouquinho mais de quem é a Leonice, que somente os amigos, a família conhece. Qual que é a sua história, de onde você veio, por que você acabou caindo nesse mundo da arquitetura? Minha história é muito especial, eu amo contar um pouco disso, porque quem vê hoje uma arquiteta de alto padrão, de sucesso, não sabe, pensa assim que sempre foi assim, mas nem sempre foi assim. A minha história começa eu sou de uma família bem simples, eles não são de alto padrão. Nós saímos de um lugar bem simples e conquistamos um trabalho tão incrível que é trabalhar para o alto padrão. Mas essa trajetória toda me ensinou muito sobre dar valor, sobre conhecer todo o processo de chegar onde eu cheguei. Então, a minha família é do bairro ali de Santana de Parnaíba, onde eu nasci. Ali eu aprendi a dar valor a muitas coisas e sonhar alto. Isso que é interessante, que às vezes quando você tem tudo, você não sonha, não tem esse desejo do sonho, né? Hoje a minha preocupação é essa, como instigar na minha filha para que ela sonhe mais alto. Então, ali eu sonhava, a gente passava de ônibus por Alphaville, olhava os condomínios, que lindo, como deve ser essas casas aí dentro. E hoje a gente fazer essas casas ali é muito legal. E eu nasci nesse bairro, cresci ali, fui para a escola técnica. Na escola técnica, eu tinha que decidir entre engenharia e arquitetura. Eu sempre gostei de construção, tá? Quando era criança, eu já brincava. Desde pequena? Desde pequena. Já imaginava, assim, quando seus tios, os seus primos... O que você quer ser quando crescer? Já falava que queria ser arquiteta? Não, não falava, até porque não conhecia muito sobre. Mas eu sempre estava fazendo uma casinha de boneca, uma barraca. Eu adorava ficar dentro daquelas barracas que eu montava na sala da casa da minha mãe. Então, o sonho de construir... Eu sempre olhava para a casa dos meus pais, queria deixar aquela casa mais bonita, deixar mais interessante. Então, o desejo de ver tudo mais bonito, a beleza, eu acho que caminhou ali dentro de mim, sabe? De fazer algo belo, funcional. E aí, quando cheguei na escola... Eu conheci no bairro umas meninas indo para a escola técnica, com um rolinho de papel... nas costas, sabe? Aquele rolo de projeto. Eu olhava e perguntava, o que vocês estão fazendo? Eu estou indo estudar desenho técnico, estudo fazendo edificações. Aí eu falei, me mostra. Elas me mostraram. Eu falei, que lindo, eu amo desenhar, eu tenho que fazer esse curso. Aí foi assim que eu comecei o curso, olhando outros desenhos, sabendo o quanto eu amava desenhar. Eu falei, é por aí, esse é o caminho para mim. E o mais legal, acho que quando você fala, assim, por exemplo, de sonhar, né, de instigar a sua filha, por exemplo... tem aquela famosa frase que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então sonhe grande. E acho que o grande problema da maior parte das pessoas quando elas acabam deixando de sonhar é porque elas têm medo de se frustrar. Elas têm medo de, por exemplo, colocar aquele sonho olhando para as condições que ela tem naquela realidade, Sim. naquele atual momento. Então você olha para o seu bolso e pensa, será que eu consigo ter a casa dos sonhos? Se você olhar para a condição que você tem naquele momento, você vai falar, poxa, eu não consigo. Então, teoricamente, você precisa projetar aquilo que você quer e encontrar meios de conseguir aquilo que você quer. Só que você tem a chance de não conseguir. E se não conseguir, você está sonhando. Se você não conseguir, pode acontecer a frustração. Pode. Então, tem gente que, para não se frustrar, abaixa o sonho. O sonho é desse tamanho, o bolso é desse tamanho. Ao invés dela, o que eu preciso fazer? Aumentar, sei lá, minhas habilidades, minhas atividades para poder chegar no nível do meu sonho e realizar. Ela fala o seguinte, poxa, então eu não preciso mais desse banheiro, eu não preciso de piscina, eu não preciso disso. Aí ela vai chegando, aí chegou lá na casa que nem era a casa dos sonhos, só de eu ter uma casa já tá bom, né?
Mas tem que sonhar, e sonhar alto, porque é possível, eu tiro pela minha própria vida e de muitos executivos que eu atendo. Trabalhar com alto padrão é tão maravilhoso que todos têm uma história linda de vencedor. Não é todo mundo que está ali hoje, o CEO, o presidente, que são hoje meus clientes ou jogadores, que tiveram sempre tudo. Na verdade, todos eles trazem uma história incrível de vencer na vida. E isso, para mim, me motiva a cada dia. É muito lindo. Ali eu estou na entrevista, estou conversando com o cliente, todos eles eu descubro histórias incríveis de resiliência, de comportamento, de desejo de vencer. Eu acho que quando falta esse desejo, a pessoa se acomoda numa zona de conforto e não vai atrás. E qual que é a semelhança? Assim, você que tem contato com muita gente financeiramente bem-sucedida, qual que é o comportamento que você vê? Eles estão em mercados diferentes, mas conseguiram chegar em níveis semelhantes. O que essas pessoas têm em comum? O que você acha, assim, que você consegue perceber? Você fala, puxa, isso aqui é... Todo mundo pensa igual, age igual. Tem alguns princípios que eu vejo que são bem parecidos. O comportamento dos clientes que são vencedores. Assim, eu falo que todos os meus são, né? Porque sim, o alto padrão, você vê um comportamento parecido. São comprometidos com os sonhos deles. Eles são comprometidos. Todos têm ou uma lista muito organizada, um plano de negócio muito certo. Eles levam para casa... Do mesmo jeito que eles fazem a gestão dos negócios deles, eles levam para casa também que eles vão construir. Então, eu percebo uma pessoa extremamente organizada, se planeja para aquele sonho. E são pessoas que têm uns perfis parecidos. E eu acho que mais assim de insistir no que eles querem, sabe? São pessoas insistentes. Porque se não tiver esse sonho, a pessoa já desanima. Eu vejo que aquele que vem, consulta um terreno, tem aquela... De repente já se frustra e não continua. Agora, aquele que é insistente, eles são vencedores, porque eles estão sempre em busca de algo. E insistem no sonho. Aí não tem como dar errado, né? Então, basicamente, eles têm uma crença de que aquilo vai ser deles. Eles ainda não sabem como, mas eles já pesquisaram, têm uma crença, têm um compromisso para isso e eles têm um plano. Sim. Então, por exemplo, só de ter essas 3 coisas já se diferencia da maior parte das pessoas, provavelmente. Sim. E eu vejo assim, são comprometidos também com a família deles. Tem isso em comum. Eu vejo que estão sonhando para... Eu vejo que o desejo maior da casa são para as famílias. Eu não vejo ninguém, muito pouco, projetando eu vou morar aqui sozinho. Sempre quem constrói uma casa está falando do filho, está falando da esposa, está falando como que ele vai receber naquela casa. Muitos querem o quarto para o pai, sabe? Faz uma suíte para os meus pais, que já estão idosos. Mas a maioria que projeta a casa, assim, 99% é para a família. É para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para eu receber meus amigos. É interessante isso. Ninguém faz uma casa para eu ficar aqui sozinho, curtindo. Dificilmente você vai ter, então, solteiros fazendo projetos de casas desse tamanho, né? Pessoas que não pensam em constituir uma família. Muito difícil, assim, raríssimo. Tem os investidores, quem faz para negócio e tudo mais, é um outro perfil que está visualizando este mercado, que quer construir para as suas famílias, mas a maioria são famílias. Incrível. E tem uma pesquisa que eu lembro que eu não lembro de onde que é, mas é uma pesquisa de uma universidade americana que diz que das pessoas mais ricas do mundo, 70% vieram do zero. É isso aí. Então, a maior parte, se você pegar cada 10 bilionários ou das maiores fortunas, 7 vieram do zero. Ou seja, tem mais gente vindo do zero do que herdando, né? Sim. Então, pessoas que valorizam realmente a casa como uma das conquistas, das recompensas que ela teve aí ao longo dos anos, dos sacrifícios que ela teve que fazer, né? Isso. É muito lindo isso, né? Então, se é possível para esses 70%, tem muita gente que pode chegar lá, né? Eu concordo. E como que foi sua jornada, assim? Entrando já mais nessa parte prática, você vê essa galera indo para a escola de design, de edificações, e você faz um curso técnico voltado para isso. Como é que é o começo da sua trajetória? Então, do curso técnico eu tive que escolher ali no último ano, eram 4 anos, tinha que escolher entre arquitetura e engenharia. Com certeza era arquitetura. Os professores já elogiavam os traçados. Por que tinha que escolher só entre esses dois? Porque eram os 2 cursos que tinha ou eram os que você gostava? O curso de edificações te prepara para ou arquitetura, perfeito. ou engenharia elétrica, as engenharias e a arquitetura.
ou design de interior. E aí, no de edificações, você já tem ciência. Fala, não, é por aqui mesmo que eu vou. E se a pessoa não gostou, não é para ela nem arquitetura, nem engenharia, você já muda de área. Muitos mudaram de área. Sim, sim. Só que, para mim, ali foi uma grande descoberta. Que lindo quando eu comecei a observar os desenhos, o poder da arquitetura, o quanto aquilo fazia bem para as pessoas. Eu falei, é isso que eu quero para mim. E os professores todos me incentivaram. Vai para a arquitetura, porque você tem um traçado legal, é bonito o seu desenho. Ali já me destacando da turma. Na arquitetura também foi incrível. E cursar arquitetura também fiquei entre os melhores da turma. E isso é uma paixão para mim. Eu dei aula também na área. Este ano também sou convidada para um curso de pós-graduação e mestrado. Então, para mim, é uma paixão mesmo. É além de só projetar, né? A gente sabe o bem que isso produz e o quanto faz bem para as pessoas. E você já imaginava que isso poderia te trazer um retorno financeiro grande? Era uma área que dava para ganhar dinheiro, além de essa paixão, esse amor por desenhar, por fazer uma arte? É interessante um sonho. Que o artista ele não pensa muito em dinheiro. É impressionante isso. Quando quando eu era muito jovem, para decidir entre arquitetura e engenharia, muita gente falou, mas a arquitetura não dá dinheiro, não. Foi a primeira coisa que eu escutei. A arquitetura não dá dinheiro, engenharia dá muito dinheiro, sempre vai ter mercado, e arquitetos são pouquíssimos que dão certo. Aí até me falaram, você conhece quem aqui que faz arquitetura que deu certo? Eu disse, ninguém, não tinha ninguém na minha cidade, nada. Uma cidade do interior, pequenininha, né? Só tinha uma plaquinha de um arquiteto lá na cidade. Eu falei, eu acho que sim. Mas eu não pensei. É legal quando você é jovem, que é sonhador, né? Eu pensei, eu posso fazer isso por mim, vai dar certo. Você é menos racional, você é mais emocional. É mais né? emocional. Foi pura emoção, não foi decisão por dinheiro. Eu acho que o dinheiro é uma consequência daquilo que você ama, que você entrega de melhor. Com certeza você vai ser honrado. E aí as coisas foram acontecendo. Os trabalhos que eu fui encontrando todo em arquitetura. Cheguei a ser recepcionista de escritório de arquitetura só para tentar trabalhar ali naquele lugar. Aí recepcionista pedia para o chefe, deixa eu atender um comunique-se aí. Atender um comunique-se é corrigir uma planta que veio analisada da prefeitura. Ah, legal. E eu me esforçava, eu falava, deixa que eu atendo. Então, eu coloquei o AutoCAD na minha máquina, descobri um software de 3D, já comecei a desenhar em 3D e comecei a apresentar para aquele arquiteto. O cara ficou impressionado. De recepcionista, eu já fui... Porque não conseguia estágio na época, né? De arquitetura eu tentava, não conseguia. Eu falei, você recepcionista que eu consigo acessar. E aí ali eu comecei a mostrar os desenhos e correr atrás do que eu queria para mostrar, eu também posso. Legal. Então não tem dificuldade para quem quer, só que tem que começar, tem que fazer escolhas. Eu quis ser recepcionista para acessar o escritório de arquitetura. Então a ideia da recepção já estava claro na sua mente de que aqui é pela experiência e pelo networking que eu vou fazer, não tanto pelo dinheiro que eu vou ganhar. Exatamente. Né? Então eu queria entrar de qualquer jeito. Se fosse para começar ali servindo café, eu queria. Porque é o ambiente que faz a gente chegar onde a gente precisa chegar. Então, eu fui atrás do que eu queria. Legal. E eu acho que esses 2 pontos que você fala é interessante porque os outros convidados que já vieram aqui, inclusive, recentemente, né, veio o Bruno, que ele é um dos 10 maiores tatuadores de realismo de São Paulo, já ganhou prêmio de Tatuí, tudo. Ele é artista e ele falou a mesma coisa. Ele saiu do interior de Minas. Ele falou, cara, eu cobrava R$25 que era agulha no começo. Eu queria fazer a arte. Eu não pensava tanto no dinheiro. E hoje ele é muito bem financeiramente. Que legal. Mas eu falava, poxa, o dinheiro ele é essa consequência. Né? Então, primeiro você pensava na arte. E segundo, acesso de networking. O quanto essa palavra, o quanto esse relacionamento, o quanto o ambiente faz diferença. E isso que fez ele também sair do interior para vir para São Paulo. Cara, eu preciso acessar outros ambientes, eu preciso acessar as pessoas que, de fato, têm sucesso nessa área. Se eu quero ser igual a elas ou ter um resultado igual, como é que eu faço? Como que elas pensam, né? Sim. Então, esses 2 pontos são bem importantes. E a paixão, né? Com certeza ele deve ser apaixonado pelas artes que ele produz e tudo mais. E aí não tem muito segredo, erro, né? Não tem erro, não. Consequência é o sucesso. Sim. E aí você trabalha como recepcionista. Em que momento você fala, eu vou empreender? Você já tinha claro na sua mente, eu vou ser uma arquiteta independente, ou pensava, eu vou trabalhar em escritórios grandes? Qual que era o seu caminho? Não pensava em empreender coisa nenhuma. Nem sabia o que era. Nem sabia o que era isso. Interessante como as coisas vão acontecendo, né? Já o meu pai, visionário, meu marido, construíram um escritório em cima da garagem e falaram, aqui vai ser seu escritório de arquitetura. Eu disse,
Até parece. Primeiro, eles que construíram para você? Sim. Então, meu pai e meu marido pensaram muito mais nessa parte de empreender do que eu mesma. Então, eu não tinha a menor noção. Então, ali onde eu estava, no bairro e tal, um bairro simples, falei, aqui ninguém vai vir, né? Eles querem fazer o escritório, amém, querem construir. E aí eu trabalhava no escritório de arquitetura. Naquele tempo, a arquiteta resolveu fazer home office. Muito cedo, eu já comecei a trabalhar assim, disse, eu vou fechar o escritório porque o custo é alto de aluguel. Você trabalha da sua casa e eu da minha. E eu comecei a trabalhar na minha casa, logo ali. Eu não só prestava serviço para ela, comecei a prestar serviço para outras arquitetas. Meu marido me vendo ali trabalhar dentro de casa, no computador, com um monte de prancha. Ele vai para o escritorinho que seu pai fez para você. E aí ele e meu pai montaram um escritório. Logo, meu marido veio trabalhar comigo. Ele disse, você está atendendo tantas outras arquitetas. Eu comecei fazendo projeto para outros arquitetos, né? Planta de prefeitura, desenho técnico. Então, prestando serviço. Ali, algumas pessoas do bairro já começaram a me procurar para eu fazer algumas casas. Mas eu fiz uma grande casa nesse período, já em Alphaville. Alguém me chamou, um empreiteiro. Olha que interessante você valorizar seus contatos. Um empreiteiro me pediu, faça uma casa para mim que eu vou construir. Já conhecia um pouco do meu trabalho. E é uma casa muito bonita, já em Alphaville. Eu comecei já fazendo boas casas. E dali a gente só foi crescendo. Aí, na sequência, a gente foi para o centro da cidade, construímos um outro escritório maior para poder comportar. O escritório foi crescendo muito rápido. No primeiro ano, ele já não suportava mais, a gente já teve que ir para o centro da cidade. E eu devo muito isso à mentalidade, então, do meu marido e do meu pai, que são os meus empresários aí, que viram em mim um talento que eu não tinha, né, de negócio aí. E eu acho que isso é bem importante, porque essa rede de apoio ou as pessoas que confiam de fato em você, né, eu sempre falo para as pessoas, tenham pessoas que confiam em você. Muitas delas confiam até mais do que você em você mesmo, né? Tenham pessoas, confiem nas pessoas certas. Essas pessoas certas também vão te direcionar, vão te dar um caminho, né? Vão te apoiar. Sim, é fundamental ter perto da gente quem sonha grande, quem vê na gente muito mais do que a gente, né? Porque às vezes a nossa perspectiva é tão pequena sobre nós mesmos. Aí quem está com a gente vê o nosso talento, valoriza até mais. Então eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que eu tenho na minha vida. Ali o meu marido naquele momento era meu namorado ainda, a gente estava começando um relacionamento. E ele viu em mim coisas que eu não vi ainda. Meu pai já sempre profetizou coisas lindas sobre a minha vida, sempre disse que eu alcançaria lugares maiores para mim. Sempre viu algo grande em mim que eu mesma não via. Então, é muito interessante os pais profetizarem, desejarem algo bom para os filhos. Então, mesmo ali saindo do bairro, a gente conseguiu ir para o centro da cidade, e do centro da cidade nós fomos para Alphaville. Então, foi um degrau de cada vez, não foi assim de um dia para o outro, mas o escritório começou já com um volume legal de projetos e a gente começou a crescer e crescer. E nunca teve nenhum perrengue? Quais foram os momentos assim mais difíceis que você pode olhar para essa trajetória de mais de 18 anos, olhar para trás e falar assim, cara, esses pontos aqui, ou esses momentos foram marcantes? Assim, talvez os maiores desafios que vocês acabaram enfrentando nessa jornada. No começo, nós fazíamos obra também. Então, uma das coisas marcantes para mim foi decidir parar de executar a obra. Eu olhei os grandes escritórios de arquitetura e vi que eles não faziam execução de obra. Olhei os grandes nomes que eu admiro e vi que as construtoras executavam e os arquitetos projetavam. Só que aquela receita fazia parte do escritório. Então, ter que optar por fazer só projeto foi uma decisão muito importante, porque a nossa receita ia mudar completamente. Só que ali eu já estava buscando especializações. Eu fui fazer design de interiores, então eu consegui incorporar no escritório projetos com maior qualidade, me especializando mais. Então, eu continuamente estudando. Isso fez muita diferença para a gente, continuar sempre buscando conhecimento. E parar de fazer obra foi um desafio para a gente, porque aquilo ajudava demais, mas, ao mesmo tempo, me segurava. Eu tinha que olhar concreto enquanto eu tinha que escolher um sofá de sala. Então, eu estava de um jeito, eu tinha que correr numa obra. Então, tinha os desafios da construção. Somando hoje com os escritórios de engenharia, eu trouxe mais qualidade e consegui trazer uma entrega muito melhor.
Você era mais generalista e menos especialista. Isso. E aí teve um momento que você falou, eu tô abraçando tudo porque precisa entrar dinheiro no escritório, preciso pagar as contas, né? Preciso lucrar. E aí depois você decide, fala, não, eu tenho que seguir por um caminho, ou por aqui ou por ali. Isso, e foi desafiador porque mudou a estrutura do escritório. Financeiramente teve que dar alguns passos para trás. Isso, e o que é interessante é que ao longo desses anos, olhando tudo que a gente conquistou, não teve nenhum momento que o escritório diminuiu. A gente teve sempre o faturamento foi aumentando. Todos os anos a gente olhou isso ao longo dos anos e nunca voltou para trás. Então, mesmo quando a gente faz essa decisão, nós fizemos juntos ali, a gente continuou crescendo. Porque eu consegui atender melhor os meus clientes de design de interior, de arquitetura, consegui atender outras demandas, estar mais perto das minhas clientes. Então, foi bem interessante essa mudança e me trouxe ainda mais qualidade. E hoje, como CEO da empresa, qual que é a maior dificuldade que você teve e a Leonice como empreendedora? Já que o seu pai e o seu marido, eles que foram os visionários no começo. E aí você teve que, basicamente, ser forçada ali a empreender essa prestação. Mas qual que foi a sua maior dificuldade, assim, como profissional mesmo, para se tornar essa empreendedora de sucesso? Hoje eu vejo a mão de obra, de formar os sucessores seus. Assim. Eu tenho alguns arquitetos associados, formar essa juventude que está vindo aí para ser um projetista, para ser um arquiteto, não sai pronto da faculdade, né? Essa mão de obra é desafiadora de formar. Então, eu fui preparando, colocando cursos dentro do meu próprio escritório, formando uma mão de obra nova para o meu time. Mas isso é desafiador, gente. É uma luta todos os dias. Até porque quando você se torna muito especialista, você quer participar de todos os detalhes, né? Porque a arte, você fala, poxa, essa arte vai levar meu nome, como que eu vou deixar ou dar autonomia para uma outra pessoa fazer? Só que se você quer escalar, se você quer tornar sucessivos sucessores bem-sucedidos, né? Que para mim sucesso é isso, é você conseguir criar uma matriz que consiga perpetuar. Então, as suas ideias, o seu modus operandi, aquilo que você pensa, a forma como você pensa, conseguir replicar, criar multiplicadores, duplicadores. Mas para isso, você precisa dar autonomia. Tem que e dar às vezes autonomia. no processo criativo, dar uma autonomia sendo que vai levar o seu nome, deve ser um processo, né? De você... No começo eu tinha muito apego, fulano vai dar continuidade, porém eu falo que hoje eu sou como um maestro. Eu estou à frente, eu tenho as ideias e às vezes assim, um momento que eu falo, aqui nós vamos mudar. Agora esses projetos vão ter que ter essa característica. Nós vamos mudar esses detalhes novos. E constantemente, porque a gente produz muito, mais de 200 projetos todos os anos, eu tenho que estar mudando, trazendo novidade. Não dá para ficar na mesma coisa. Então, o nosso escritório ele cresce todos os anos porque a gente está constantemente mudando, trazendo novidade, buscando novas tecnologias, o que eu posso trazer de novo no meu desenho. Então, essa inovação tem que ser constante para não ficar para trás. Sim. Então, ou seja, hoje é muito mais um olhar estratégico e dá liberdade para o pessoal mais tático, mais operacional também ter esse processo criativo, né? Sim. É basicamente fazer o que... Tem uma pessoa que acho que no mundo dos negócios é uma grande referência para mim, eu costumo me espelhar e me inspirar, que é o Steve Jobs. Sim. E ele dizia o seguinte, cara, meu papel não é pegar leve com vocês, mas que vocês se tornem pessoas muito melhores. Eu não preciso entender de tudo. Eu quero ter os melhores junto comigo, né? É isso aí. Então, acho que se você pensa em escala, se você pensa em talvez essa sua arte, essa criatividade chegar em lugares mais distantes do que a sua mão possa alcançar, você precisa abrir mão do... né? Não ser aquela galinha, né? Que fica aqui com os pintinhos embaixo do braço. Não, vai. Isso. Criem asas, criem essa criatividade e vão voar, né? Eu sou Tem muito... pessoas com essa mesma mentalidade, né? Isso. Eu sou muito grata ao meu time. Eles vêm comigo nas minhas ideias novas, nas minhas mudanças. A gente só conquista algo com essa soma de disciplinas, né? Tem um que é muito bom no sketch, na volumetria. Tem um que é muito bom de criatividade. Tem outro que sabe renderizar e trazer uma qualidade de foto incrível para o projeto. A gente vê agora o IA chegando aí, né? A inteligência artificial. Eu preciso, cada dia, entender mais isso. E eu posso trazer para o meu time alguém que entende bem disso. Não necessariamente eu. Perfeito. E aí a soma dessas disciplinas e a gente achar que sozinho a gente vai conseguir é impossível. Tem que ser
trazer pessoas boas para perto da E gente. como que é o processo de formação? Você falou de formar esses sucessores. Como que você trata isso internamente? Como é que o seu grupo trabalha para formar esses profissionais? Para pensarem como você pensa ou para terem esse processo criativo? Eu falo para eles, colam em mim. Vem comigo, né? O que eu faço, você faz. O que eu penso, como eu penso, você tem que acompanhar o meu raciocínio. Eu faço os treinamentos. Eu amo conversar com eles. Então, eu vou trazendo o que eu sinto para eles. E o propósito também, né? É muito mais do que só estar ali desenhando de uma forma mecânica. Quem são as pessoas para quem a gente está projetando? Eu trago muito isso, o cliente e o detalhe que esse cliente fala. Eu falo quando o cliente pede e fala, eu tenho um cachorrinho, a gente coloca o nome do cachorrinho ali, o nome do bebê no projeto, o nome do cachorrinho. Eu quero uma oliveira na fachada, aquela oliveira já sai ali. Eu falo, gente, preste atenção nos detalhes. Não é só o projeto em si, é a entrega nos detalhes que surpreende. Então, eu vou passando para a minha equipe como eu penso e o que faz muito sentido ao longo desses anos que fez muito sucesso. O que o cliente ama em mim, eles precisam entender e também fazer os clientes amarem no que eles estão produzindo. É o meu nome, mas são eles também junto comigo. Então, eu faço questão também de honrá-los, sabe? Quando um projeto dá muito certo, eu entro lá na sala, uau, gente, foi aprovado de primeira, o cliente até chorou na minha sala, eles ficam emocionados. É fazer o time sonhar com a gente. Legal. E na prática, assim, no dia a dia, então, você tem treinamentos, você deve ter as rodas ali de conversa, reuniões, mas você tem também, por exemplo, dentro do processo criativo, você entra, pensa e faz com que eles observem você, é mais ou menos isso? Sim, eu participo, eles estão muito próximos de mim, esses que são os sucessores que eu falei, esses têm que caminhar mais pertinho, eu não consigo estar junto de todo o time, mas esses que são os principais caminham ao meu lado, assim, eles estão sempre diariamente perto. Tem esse contato, Diariamente. a sala está perto, eles Todo têm momento. acesso a reuniões, talvez às vezes com o cliente junto contigo. Sim, a minha arquiteta assistente está sempre ao meu lado, o arquiteto de criação está sempre comigo todos os dias, a gente conversa. Ele se sente seguro, sabe? É aquela comunicação que um soma com o outro. Então, é bem interessante o quanto eles confiam na nossa liderança, mas, ao mesmo tempo, me trazem novidades. E eu aceito isso. Às vezes não dá, às vezes eu falo, para esse projeto não dá. Então, tem também uma troca ali. Tem hora que eu não gosto, tem hora que dá certo, tem hora que é difícil. Mas é uma constante comunicação de perto. Não dá para largar e deixar, toca também do seu jeito. Sim. Porque é o meu nome, é a nossa identidade. Tá certo. E como que é trabalhar nesse mercado, vindo para essa parte mais profissional, dia a dia, como que é trabalhar no mercado de alto padrão? Por que você escolheu o mercado de alto padrão? Eu não escolhi o mercado de alto padrão, me escolheu. Obviamente que estando no lugar de tantas oportunidades como Alphaville, né, Santana de Parnaíba, os condomínios estão, a maioria, 80% do Alphaville está em Santana de Parnaíba. Então, eu estava no lugar certo, trabalhando no lugar certo, encontrando as oportunidades certas. Então, é para isso que eu trabalho neste mercado. Talvez se eu estivesse em outro lugar do país, eu estivesse trabalhando para um outro tipo de mercado, né? Mas ali deu muito certo o lugar que eu estou, o lugar que nós trabalhamos. E dali a gente também atende o interior de São Paulo, Itu, Itupeva, Indaiatuba, a gente atende outros estados também. Nós fomos crescendo e fomos atendendo outros mercados de luxo e alto padrão, porque o cliente dali viu o nosso trabalho e dali foi crescendo. Identificou as oportunidades da região, que você estava próximo de estava no interior, mas perto de uma região hoje muito rica, né? A principal de São Paulo ali, o Alphaville. E aí foram pintando essas oportunidades e você foi abraçando. Fui abraçando. E o mercado de alto padrão é um mercado muito exigente. É um mercado que todos são muito bem-sucedidos, então eles escolhem a dedo. E são exigentes. É um mercado que escolhe, você vai comprar um carro e consegue customizar o seu banco. É um mercado que quer customização. Vai comprar um vestido, o vestido pode ser feito num ateliê por um estilista. Então, nós somos um ateliê de customização de projetos. Porque se fosse para ser algo comum que todos pudessem acessar, o cliente não quer, ele quer algo para ele. O mercado de luxo e alto padrão é isso, ele quer um produto exclusivo. Então, a gente tem esse cuidado de zelar pelo detalhe, pela entrega com muito carinho, atentar aos detalhes, que isso faz muita diferença. E o que os clientes, quando eles te buscam, o que eles estão procurando?
O cliente que chega para mim, ele está sonhando alto, né? Ele está num momento de conquista, é incrível, porque o cliente que me procura está num momento de muito sucesso na carreira dele. Ele é super ocupado, em boa parte das vezes, ou a esposa, ou alguém está tocando, mas eu digo, se envolva no processo, que você faz parte desse momento incrível. Mas o meu cliente que chega, ele está num momento da carreira também muito boa. Ele tá no ápice, ele basicamente, tá no ápice financeiro, né? Isso, e esse momento ele quer a casa incrível dele, com o espaço gourmet dos sonhos, com a suíte master maravilhosa. E eu faço parte desse momento incrível das pessoas, né, de grande conquista. Eu tenho muito carinho, eu sinto um peso de responsabilidade muito alto, porque afinal a pessoa está chegando com uma expectativa bem alta. Uhum. E para os sonhadores que estão escutando a gente aqui, que tem esse projeto da Casa dos Sonhos, como que é, de forma resumida, o passo a passo para a concepção desse projeto? Como que é o dia a dia, assim? Eles vão contratar aqui a Leonice. Como é que vai ser esse passo a passo até a finalização desse projeto, assim, de uma maneira resumida, que você queira explicar? Resumidamente, porque é um caminho longo, né? Imagino, várias reuniões, várias referências, né? Eu falo, chame o arquiteto desde o início, desde a escolha do terreno, porque o terreno muda muito conforme o seu sonho. Tem gente, por exemplo, que ama uma vista da cidade, outro ama ver uma paisagem linda da montanha. Alphaville, por exemplo, ali tem essas diferentes vistas. Então, o que a pessoa quer, precisa escolher a partir do lote, né? O sonho da pessoa é ter uma garagem subterrânea, mas pega um terreno quase plano, ele vai desperdiçar muito dinheiro, vai ser agressivo o projeto para aquele terreno. Uhum. Não é nem um pouco sustentável você ter que escavar um monte. Então, procure o arquiteto no início, porque se o projeto já sai parecido com o que você quer, num terreno parecido com o que você está sonhando, fica mais fácil. Uhum. Então, mais fácil de executar, isso. Mais barato no processo, né? Porque Sim. Você vai utilizar o terreno ao seu favor. Por exemplo, a isolação é muito importante. Por exemplo, a pessoa ama tomar sol, ama a piscina e compra um terreno, por exemplo, que o lazer está todo na face sul, com dificuldades para a gente implantar uma piscina. Você busca privacidade. Não bate sol, a piscina aqui não bate sol. Né? Isso, já imagina? Aí você tem que virar a piscina para frente, mas aí a pessoa quer privacidade. Aí é um condomínio muito aberto, que os vizinhos enxergam tudo. Então, tem que ser, desde o início, o arquiteto participar da escolha. E essa conversa boa, de você contar tudo que tá no seu coração aí guardado, quais são os seus sonhos. Eu peço muito para o cliente me contar coisas do dia a dia deles, e também que me tragam referências de fotos, lugares. Tem gente, por exemplo, que viaja, e o hotel que ele ficou, o quarto que ele ficou, aquilo era um sonho para ele. Tem um casal que foi para a Grécia, ele filmou o banheiro. Eu vi o banheiro dos sonhos. É tão gostoso poder escutar esses detalhezinhos e ser atento a isso, porque ele quer aquele banheiro da Grécia na casa dele. E o cliente tem que passar todos esses sonhos, a gente fazer uma boa leitura disso, transformar isso em projeto, submeter a aprovações, que aí os órgãos públicos, a gente tem um tempo de espera. Depois, os projetos complementares estruturais, depende qual estrutura que a pessoa vai escolher, qual método construtivo. Aí vem a engenharia, que, somado a nós, começa a execução. E a execução de uma casa vai depender muito do tamanho do projeto, mas, em média, leva ali 1 ano. Então, o tempo de projeto e execução em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Ter essa paciência é fundamental para realizar esse sonho. Não é assim tão rápido, porque a gente depende, então, de aprovação, da compra de um bom terreno, da finalização da obra e depois da produção e entrega. É um tempo muito bom, porque eu falo que o casal também amadurece nesse processo todo. Você começa a se conhecer cada vez melhor e é muito importante passar pelo tempo de projeto e depois de execução. E qual que é? Eu sei que tem obras mais rápidas, obras um pouco mais demoradas, mas o tempo médio para se fazer todo esse processo aí? Em torno de 1 ano e meio, como eu disse. 1 ano e meio, 2 anos, depende do tamanho da sua casa e da técnica construtiva, né? Tem técnica construtiva que pode encurtar esse tempo aí para 1 ano. Por exemplo, o steel frame que a gente estava falando ali nos bastidores, pode ser que... Dá para encurtar bem isso. Perfeito. Maravilha. E o que é a neuroarquitetura? Já que a gente está falando de ambiente, da concepção do projeto, o que é neuroarquitetura que você se tornou especialista? É um termo novo?
Você conheceu isso de onde? Você estudou isso onde? O que a neuroarquitetura propõe? A neuroarquitetura, quando eu ouvi falar dessa ciência, que é a neurociência aplicada à arquitetura, essa é a forma correta de dizer, e aí eu olhei para isso e falei, eu preciso saber mais. E aí eu comecei a pesquisar e vi o quanto isso fazia bem para as pessoas. E veio muito de encontro com a forma como eu já projetava, de projetar de uma forma mais empática, prestar atenção nos detalhes, o que um gosta, o outro não gosta. E eu comecei a aplicar isso aos meus projetos, fiz a especialização no meio da pandemia, e dali para frente comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Bem no meio do caso, eu atendi um casal que o executivo estava trabalhando, e eu fui ver aonde ele estava trabalhando na casa dele. E eu observei que ele estava priorizando os filhos na pandemia, deixou os filhos numa brinquedoteca para os filhos na sala. E eu vi que ele estava trabalhando de uma forma muito angustiada no quarto que ele estava. Ele estava trabalhando no próprio quarto que ele dormia. Uma casa boa, de alto padrão, e ele estava trabalhando numa mesinha dessas que sobe e desce, com um headphone, estava trabalhando ali com o laptop dele no quarto, no mesmo ambiente de descanso. Eu falei, meu Deus, é aqui que eu vou aplicar. Tudo que a gente está totalmente errado. Ele está trabalhando no ambiente que ele descansa, ele não está conseguindo descansar. E aí eu trouxe ele para a sala para o nível do térreo, coloquei uma sala com porta acústica, decorei rapidamente ali um escritório para ele, produzi um ambiente também para as crianças. Ele queria muito que os filhos estivessem ali naquele ambiente porque era brinquedoteca. Falei, eu vou resolver e você vai me dizer como vai ficar. Trouxe as crianças para um outro ambiente, criei um espaço para eles também brincarem, resolvi o quarto deles, reformei também o banho, o quarto. E, para minha alegria, ele esteve recentemente comigo, comprou uma nova casa e disse, você tem que replicar o que você fez na nossa casa antiga. Que legal. E eu fiquei muito feliz. Ele disse, foi o ano que eu ganhei mais dinheiro, que eu fui promovido, foi quando eu consegui trabalhar concentrado e dar o meu melhor. Ali eu pude... Ele falou, as pessoas que ficavam perguntando como era o meu ambiente, porque eu comecei a produzir melhor. Então, eu vi na prática o quanto as pessoas conseguem render muito mais se a cor for boa, se a iluminação for boa, se a iluminação natural for boa. Então, cada vez mais eu tenho aplicado isso no meu trabalho. Você precisa se sentir bem onde você está. Para uns, preto é lindo, para outros, azul marinho é muito bonito. Tem gente que se sente confortável com uma cor, o outro não. Então, é muito particular. E respeitar essas diferenças na aplicação do trabalho é muito importante. E até para a saúde, né? A gente sabe que para a recuperação de pacientes que ficam numa ala sem iluminação natural, eles demoram mais. Isso aí, a neurociência tem vários estudos comprovados. E os que têm abertura de janela com luz natural saram mais rápido. Até a simples cor do teto ou das paredes, que parece uma coisa tão simples, ela pode influenciar na saúde. E fizeram um estudo que mudaram todas as cobertinhas de uma ala pediatra para uma cor bordô, e as crianças se sentiram mais alegres e se restauraram mais rápido, se curaram mais rápido. Então, se isso a gente pode usar em benefício para que os nossos clientes se sintam melhor, que maravilha, né? Se a ciência pode nos ajudar, eu estou tirando proveito disso e trazendo para o meu trabalho. Sim. É a comunicação num geral, né? Isso. Não só aquilo que é dito, mas a comunicação do ambiente em si, né? Eu lembro de um estudo que foi feito, não me recordo agora o nome do japonês, que era sobre os cristais de água. Não sei se você já viu esse estudo. Que um copo de água, ele ficava, por exemplo, num ambiente escutando música clássica. O outro estava escutando rock and roll. E depois, quando eles colocaram lá a lupa, eles viam cristais completamente diferentes sendo formados pelo estilo de música que a água estava recebendo. Ou seja, as ondas sonoras que eles estavam recebendo ali. Então, querendo ou não, isso, as cores em casa, não é superficial. Preto, para mim, sei lá, é escuro. Para uma pessoa pode se sentir bem e, de acordo com a personalidade dela, vai se encaixar na casa. Pode se basicamente isso, em resumo. Em resumo, é toda é a comunicação da casa. Toda a comunicação. E para alguns, por exemplo, a cor preta pode ser deprimente e fazer muito mal. E tem uns que amam. Adolescentes, alguns, eles gostam do ambiente mais fechadinho, do tom mais escuro. Então, não existe uma regra tão clara assim, que exatamente vai ter que ser assim, uma receitinha. Tem que conversar, tem que estudar e ver o perfil de cada um. Legal. E qual que é a situação mais desagradável
Ou o problema mais difícil que você teve com um cliente, com uma obra, com um projeto? Já teve uma situação assim bem desagradável? Ah, tem sim. Já tive casos, por exemplo, de execução muito ruim. E hoje eu sou muito hoje eu estou muito seletiva, só que o nome da gente fica junto, né? A obra, a arquiteta, o que finaliza está no nosso nome. Então, associam diretamente com a gente. Sim. E quando a gente executava também, então era um desafio de construção, ainda é até hoje, encontrar mão de obra qualificada para execução das nossas coisas. Então, diariamente a nossa luta é essa, que o que a gente projeta fique igual lá na obra. Sim. Então, nosso maior desafio é esse. Já tive também situações, por exemplo, a gente não agrada a todo mundo. Sim. 90% se agrada, 10% não vai se encaixar ao seu perfil. Vem uma frustração. Nesse momento, você tem que trabalhar o seu emocional. Eu sei o que eu produzo, eu sei o quanto eu me dedico. E você vai ser confrontado. Mas aí, o outro lado, né? Eu já tive caso que a pessoa gostaria de ser arquiteto. E ela está ali tentando fazer um projeto, ela nunca se realiza. Nunca está bom. Você pode produzir, fazer o melhor para aquela pessoa. Como ela gostaria de estar na direção daquilo, então nunca está bom. Ou a pessoa não está no momento. Ela está vivendo problemas dentro de casa, problemas no trabalho. Como é que ela vai querer... Ela desconta ali no arquiteto. As frustrações, o que ela está trazendo, ela não está pronta. Hoje a gente consegue trabalhar melhor isso, porque com a neurociência tem psicologia também, então eu consigo fazer uma leitura melhor. Análise de perfil, do próprio cliente que está ali na sua frente. E isso melhorou bastante para eu não sofrer, porque o que acontece, como os projetos para a gente é como se fosse um filho nosso, sim. Então você se emociona, você se apaixona, você gosta do projeto. Aí alguém vira e fala, não é isso? Você tem que estar com o emocional forte. Sim, né? Porque ali você está entregando, né? E Sim. você fala, poxa, mas como não é isso? Representa isso. o que você me falou, mas a decisão final é do cliente, né? Sim, a decisão é do cliente, a gente está trabalhando para alguém e essa pessoa tem que estar feliz. E é o sonho, né, dela. Sim, a gente é muito assertivo, mas tem esses momentos, sim. Esses momentos são os mais difíceis. E qual que foi a crítica mais pesada que você já teve ou já recebeu? Você lembra? Já teve essa situação? Uma crítica pesada? De algum cliente, algum parceiro, em algum projeto. Eu acho que mais no passado. O problema de quando você começa a ficar conhecido e valorizado é que as pessoas já não te criticam tanto, né? Hoje eu tenho... Elas ficam com medo, né? Elas ficam receosas de falar. Mas eu fiz uma casa muito boa para um cliente e ele falou, não é esse estilo, você não está acertando o estilo. Ele queria um minimalista, muito lindo. E eu gosto de detalhes e tal. Então, mas foi um grande aprendizado. Receber essa crítica foi há uns 2 anos atrás. Eu consegui, então, ali... Eu falei, mas eu vou fazer esse projeto e vou acertar. Foi legal, porque ele me instigou. Então, eu fui mais fundo e consegui fazer uma das casas mais bonitas e atender o gosto dele. Então, surpreendeu ele, me surpreendeu, e ouvir também críticas é muito importante. Eu gosto disso, de ser confrontada para que eu possa melhorar. Porque só o elogio não faz a gente crescer. Perfeito. E querendo ou não, te tirou da sua zona de conforto. Porque por mais que cada projeto seja um modo de criatividade, referências diferentes, querendo ou não, você tem o seu estilo, né? Você tem a sua personalidade também. Sim. E quando ele leva você para um estilo que talvez não é o que você está acostumada tanto a trabalhar, você gosta mais de detalhe, mas ele é mais minimalista. Ou seja, sai da sua caixinha. Sim. Você também, como arquiteta, no processo criativo, é obrigada a se desenvolver, né? Sim. A buscar outros repertórios que até então talvez não fazia parte do seu dia a dia. Foi muito bom. E a partir dessa a gente começou umas linhas mais clean, mais retas e tal, e isso cresceu muito. Muitas outras pessoas nos pediram arquitetura desse jeito. Então eu tenho que ser muito grata. Você já abriu um leque de produto para você, né? Sim, ser grata à crítica dele. Não, essa casa não é para esse lugar, eu não gostei. E eu atendi todo o briefing, todo o pedido. Então é importante saber ouvir e entender que as críticas vão nos fazer crescer. Legal, maravilha. E para a gente ir para essa reta final já, Leonice, a gente tem aqui um quadro que é um bate-pronto, são algumas perguntas. Você gosta de ler? Muito. Gosta de ler? São, acho que 5 perguntinhas aqui para conhecer um pouco mais você para a nossa reta final. Pode ser? Posso. Qual que é o livro que mais te marcou? O que mais me marcou? Eu acho que é o que eu estou lendo agora.
É Chamados para Criar. Chamados para Criar? É isso. Legal, nunca tinha ouvido falar. É de autor brasileiro? Não. Ah, é gringo. Chamados para Criar. O que ele te confrontou assim? Esse livro ele fala da missão nossa, que quem Deus colocou para criar, ou projetar, ou trazer algo novo, tem uma missão na Terra. Uhum. Então, é muito além de só fazer para os outros. É fazer algo que faz sentido na vida das pessoas e também para Deus. Então, para mim, eu sou cristã, então ele me tocou muito. Legal, maravilha. Qual é a pessoa que mais te inspira? Sei que tem várias, né? E até vou te falar nesse plano terreno, né? Porque às vezes você fala, poxa, é Jesus. Eu imagino que sim. Mas nesse plano terreno, quem que é a pessoa que mais te inspira? Assim, da família, o meu pai me inspira demais. Ele faz muita diferença na minha vida. E mais profissionalmente, olhando os arquitetos que me inspiram. Acho que você queria saber mais, assim, nessa linha. Pode ser pessoal também. Pode ser pessoal. Pessoal é o meu pai. Ele é incrível. É um pai, pastor. E com uma fé gigante que fez eu pensar diferente, assim, que me inspirou demais, me ajuda demais. Que legal. E qual que é o seu... Eu sei que você já conquistou alguns sonhos, tem vários, mas hoje, qual que é o seu maior sonho nesse momento de vida? E nesse momento, eu conquistei muitas coisas que eu sonhava. Eu falo que Deus me deu muito mais do que eu esperava. E eu queria fazer algo que fizesse mais sentido na vida dos menos favorecidos, sabe? Eu vim nesse caminho conversando com um missionário em Marajó e preocupada com aquela sociedade, com o que está acontecendo com aquelas crianças ali no nosso país. Eu queria participar de alguns projetos sociais que fizessem diferença na vida das pessoas. Então, aí faz conexão com o livro que eu estou lendo, né? Então, eu entendo que para quem Deus deu mais, também Ele pede mais. A gente pode fazer mais pelas outras pessoas. Então, eu hoje faço alguns projetos sociais, mas este está tocando o meu coração, sabe? E a arquitetura chega para muito poucos no Brasil, né? A arquitetura, quem tem hoje acesso, é menos de 5% da população no Brasil que sabe o que é arquitetura. Uhum. Nosso país é um país sofrido. E eu entendo que, para mim, eu tenho uma missão maior. Eu posso fazer diferença. Eu sou amiga de grandes políticos, de grandes pessoas que podem fazer grandes projetos sociais e de pessoas que são abençoadas na Terra. Eu tenho certeza que Deus não colocou essas pessoas influentes no meu caminho em vão. Então, eu posso fazer mais. Então, eu já abençoo alguns projetos, mas eu posso me envolver mais. Né? O meu chamado é para fazer além só de casas de alto padrão, tenho certeza. Por isso que o livro está mexendo comigo, sabe? Fico muito emocionada de falar sobre isso, porque nossa missão na Terra é bem maior do que só fazer casas de luxos e tratar o mercado de alto padrão. A nossa vida é diferente, tem muito mais para ser visto, né? Tá provocando esse lado seu de servidão, né? De isso. Como é que eu posso servir melhor, né? Isso. A maior parte das pessoas que eu ainda, né, não consigo, ou talvez eu possa fazer mais. Isso. Excelente. E tem alguma coisa do seu bastidor, da sua história, da sua jornada que você nunca compartilhou, que você gostaria de compartilhar? Ai, que eu me recordo. Não. Algum momento, assim, emblemático, que talvez, às vezes, família, amigos conhecem, mas que o pessoal que conhece a Leonice arquiteta ainda não conhece? Tem algum... Tem tantas histórias lindas da minha carreira, né? Mas tem uma bem engraçada que me trouxe à memória agora, foi que quando a gente começou a trabalhar em Alphaville, nós não tínhamos um carrão. E as pessoas adoram falar assim, quem trabalha no alto padrão tem que se vestir de acordo, tem que ter o carro de acordo. E não é nada disso, gente. Na minha história não era assim desde o começo. Então, eu lembro que meu pai emprestou um Fusquinha pra gente, que a gente tinha, que nem fechava a porta, sabe? E aí, meu marido me levava até a casa de alguns clientes, porque a gente ainda não tinha um escritório físico. E a gente parava um pouquinho na esquina e eu ia andando de a pé até a casa da pessoa, para a pessoa não ver o carro. Isso é muito engraçado. Então, assim, se você ainda não tem o recurso, pense assim, eu vou dar o meu melhor, alguém vai ver quem eu sou. Hoje eu posso ter o carro que eu quiser, posso me vestir como eu quero, mas eu falo muito de não acredite nessas crenças, faça o seu melhor tecnicamente, esteja limpinho, arrumadinho, obviamente, que as pessoas vão dar valor para uma pessoa com uma aparência
limpinha, né? Bonita, assim, mas não precisa ostentar. Postura, né? É postura. É postura, conhecimento vai vencer qualquer grife, entendeu? Não precisa estar grifado, não precisa você gastar um dinheiro que você não tem ainda para impressionar pessoas ricas. Pessoas ricas já têm, eles não se impressionam com coisas materiais, assim, eles vão olhar para a tua técnica, para a tua excelência, para o seu comprometimento de entrega. Eu fiz o meu nome em cima de entregar aquilo que eu prometi. E as pessoas ficam tentando descobrir qual é o segredo. Muita gente me escreve, muitos arquitetos, né, me perguntam no meu Instagram como é que você conquistou, onde você chegou. Foi honrando o compromisso combinado. Honre o compromisso que não tem segredo. Você vai dar valor para os pequenos começos. Então, se alguém te der um lavabo para você decorar, decore esse lavabo com o maior carinho. A pessoa vai ver que você entregou o melhor e ele vai te dar mais uma oportunidade ou indicar você para o próximo amigo. Então, é isso que eu vejo. Ter compromisso e fazer o melhor com a sua técnica e não se preocupar. Tem gente que se preocupa, para eu começar, eu vou ter que ter um laptop e um iPad geração tal. Eu vou ter que desenhar e ter o software tal. Se você é bom, com as ferramentas que você tem, você conquista. Então, a história do meu carro é engraçada. Muito bom, isso é legal. Quem nunca fez isso, né? Também já fez isso. Você já fez isso? Já deixa lá, né? Para não ver e meu cliente percebeu. Ele disse assim, eu vejo que você não está chegando aqui de carro. E olha como ele me ajudou. Ele falou, Leonice, eu comprei uma frota para a minha clínica. Já era um super cliente, sabe? Médico, dono de uma clínica, ele disse assim, eu comprei uma frota para minha clínica de Uno e esse foi meu primeiro carro, porque esse cara me incentivou. Ele falou, você consegue comprar parcelado em 36 vezes. Eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir comprar um Uno parcelado em 36 vezes? Eu nem o computador estou conseguindo comprar. Você acredita que eu submeti lá a ficha e foi aprovado e eu comprei o meu Uno? Depois eu dei o Uno de presente. Chuta a bola, depois a gente corre atrás. E foi muito legal. E foi porque ele percebeu e aí ele comunicou para mim uma necessidade minha. E às vezes a pessoa queria uma máscara para tentar camuflar quem ela é. Verdade. Então, ser você de verdade é precioso. Você consegue abrir muitas portas para a tua vida e as pessoas percebem quem tem um bom coração e tenta ajudar. E ali ele me deu uma dica preciosa e eu e meu marido nós conseguimos comprar o nosso primeiro carro. Incrível. Hoje eu posso ter o carro que eu quero e eu fico muito feliz por isso e não vejo isso como algo de ostentação. Acho que o carro é uma condução, ele tem que ser bom, mas não é aí que você vai provar o seu valor. Perfeito. Excelente. E a última pergunta... Se o seu eu do presente encontrasse seu eu do passado, a Leonice lá de alguns anos atrás, que conselho que você daria para ela? Eu adoro a Leonice do passado. Eu daria um abraço nela e falar, menina, você é maravilhosa, porque eu trabalhei em muitos lugares que eu lavava o chão, lavava o banheiro, não tinha preguiça de acordar cedo. E, às vezes, quando eu estou querendo fraquejar, eu lembro para a Leonice que eu já fui lá de trás com mais força, coragem. E eu acho que essa menina foi maravilhosa e é maravilhosa, então eu me amo de verdade e agradeço muito a Deus pela força que eu tive lá atrás para chegar até aqui. Excelente, obrigado, viu? Obrigado por você compartilhar esses minutos preciosos com a gente, né? Um pouco mais da sua história, vamos marcar outras vezes. E queria que você pudesse deixar suas redes sociais para o pessoal te acompanhar seu trabalho. Quem tem sonho grande, em breve, aí, fazer um projeto contigo? Sim, quero deixar aqui meu Instagram, que é Leonice Arque. O meu site é leonicialves.com. Entrem lá para conhecer um pouco mais. Também nós temos alguns vídeos e nosso canal no YouTube está começando, mas tem bastante coisa bonita lá também. No YouTube é Leonice Alves também, arquitetura. E é isso aí. Fiquei muito feliz e emocionada. É muito bom estar aqui. Eu sempre sou muito grata, porque essas oportunidades têm vindo para mim. Tem vindo muitas pessoas me convidando para podcast. Então, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você por estar presente, por compartilhar a sua história. A gente sabe que, né, a nossa história, né, e a nossa ideia é essa, a nossa proposta é essa, são os bastidores de fato da sua vida pessoal, profissional, e poder abrir aí com o nosso público, com o seu público também, que vai ver esse episódio. E aproveitem aí para seguir as nossas redes sociais também, o Instagram, @podcastnosbastidores, o YouTube é @nosbastidores
podcast. E eu costumo sempre finalizar com essa frase que é: um dia você será reconhecido no palco por anos de trabalho que você fez nos bastidores. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!